Aí. Pedir para vocês me falarem se vocês vão enxergar o material. Tá aparecendo para vocês? Acho que tá carregando. Tá, agora tá. Agora sim. Tá devagar? Agora tá. Beleza. Tá. Então, semana passada a gente começou a ver esse grupo de slides aqui, falando o que a gente tinha que levar em consideração para preparar uma solução, tal. Algumas regras gerais para preparo de solução, e a gente acabou terminando aqui nesse último slide, onde a última coisa que a gente falou foi o caso de a gente ter uma solução que de repente não está bem límpida e tudo mais. Chegou alguém, deixa eu abrir lá. A gente pode então utilizar uma técnica de usar o carvão, né, ou talco, aqui no caso é o talco que eu coloquei, mas pode ser o carvão ativo também, misturar nessa solução e depois filtrar com papel de filtro, que tanto o talco quanto o carvão eles seguram bem essas substâncias que de repente estão dando aquela turbidez para a solução. Daí ela fica clarinha de novo. Opa, vou ter que abrir lá de novo. Hoje a gente vai continuar falando de soluções, ainda mais um tempinho, dentro da área das formas farmacêuticas líquidas. Como a gente tem a maior parte dos produtos na forma de solução, é o que mais a gente vai abordar. Depois, as suspensões e as emulsões orais, elas são uma fatia bem menor dessas formas farmacêuticas líquidas, então a gente acaba vendo bem rapidinho. As soluções são as mais comuns, então a maior parte das formas farmacêuticas líquidas que a gente tem está na forma de solução, então por isso que a gente se aprofunda. A gente tem soluções, né, como a gente já falou anteriormente, das mais variadas formas, dos mais variados formatos e as mais variadas formas de utilização. Então, a gente tem, por exemplo, soluções que são de uso tópico, que elas são feitas da mesma forma, mas elas vão ter aí algumas características um pouquinho diferentes. A característica principal, né, é que elas são, como o próprio nome já diz, né, elas são utilizadas para aplicação tópica, né? E essa aplicação tópica pode ser na pele, diretamente na pele, ou em alguns casos também nas mucosas. Então, de acordo com o tipo de substância ativa que a gente vai utilizar e até o próprio veículo, ela pode então ser aplicada diretamente na pele e em alguns casos também nas mucosas. De uma forma geral, elas são aquosas e uma boa parte delas contém como solvente principal a água, mas outros solventes também são bastante comuns, como o álcool, a água misturada com álcool, então uma solução hidroalcoólica, e também os polióis, então são aquelas substâncias como glicerina, propileno glicol, que tem essa característica de álcool também e que são solventes bastante utilizados. Aqui a gente vai ver muitas vezes as pessoas falando em loção tópica, né? É uma solução, na verdade, mas muitas vezes a gente vai ver lá escrito na embalagem, loção tópica. É uma forma antiga de se referir a essas soluções, que às vezes traz uma certa confusão para a gente, porque a loção, na verdade, ela está ligada com uma dispersão diferente do princípio ativo. Ela está ligada mais com o que a gente conhece como emulsão, que a gente vai ver lá na frente. Então, se vocês forem numa farmácia, por exemplo, e pedirem eu queria uma loção, provavelmente vão indicar para vocês aquelas loções na forma de emulsão,
que são aquelas hidratantes e tudo mais, que são, digamos assim, entre aspas, né? Porque não é exatamente isso, mas de uma forma figurativa, aqueles cremes mais líquidos. Porém, ainda tem alguns produtos que a gente ainda tem no mercado que são soluções, mas que são comumente chamados de loções. Então, só para vocês terem essa noção, que a palavra loção pode ser utilizada porque está aí ainda no dia a dia, mas de uma forma geral ela está deixando de ser utilizada para ser substituída pela palavra solução, que é a palavra que dá uma definição melhor, caracteriza melhor esse tipo de produto. E a gente deixa a loção para aquelas emulsões, então, derivadas lá de, de um processo de emulsificação, que a gente vai ver também mais à frente. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês de soluções de uso tópico, para vocês terem uma noção, então, de como que pode ser a composição e, principalmente, a questão dos solventes que a gente utiliza de uma forma geral. Então, a gente tem uma primeira formulação aí, que é uma solução. Ela tem função adstringente e antisseborreica, ou seja, ela diminui a quantidade de oleosidade da pele. Ela é utilizada para fazer um processo de retirada de excesso de oleosidade e, ao mesmo tempo, ela tem um efeito astringente, que é um efeito de fechar os poros e as saídas das glândulas sebáceas para diminuir a secreção da oleosidade na superfície da pele. Então, a gente utiliza substâncias adstringentes, né, quando a pele é muito oleosa, para que essa substância ela faça a contração da saída mesmo, né, desses tubozinhos das glândulas sebáceas que jogam a oleosidade para a superfície da pele. Então, elas fecham, não fecham completamente, mas diminuem o tamanho desses canais, fazendo com que essas glândulas sebáceas joguem menos oleosidade na superfície da pele. E, ao mesmo tempo, essas substâncias adstringentes, elas auxiliam na retirada do excesso de oleosidade. Então, essa solução tópica, essa primeira solução, que tem esse efeito adstringente, você passa molha um algodão e passa sobre a pele, fazendo essas duas ações: tirar o excesso de oleosidade e, ao mesmo tempo, diminuir a secreção, diminuindo o tamanho das saídas das glândulas sebáceas. Então, o que ela tem? Mentol, que é uma substância refrescante, vai dar uma sensação de uma pele mais fresca. O extrato de amamelis, que é, então, a substância que tem essa característica de ser adstringente. E o extrato de própolis, que é utilizado aqui, no caso, para, de repente, se a pessoa tiver nessa pele espinhas e tudo mais, que geralmente acontece em conjunto, o própolis, como ele tem um efeito antibiótico, ele ajuda a tratar também essas espinhas. E tudo isso é colocado numa solução hidroalcoólica, ou seja, eu pego o mentol, pego os extratos da planta e do própolis e adiciono numa solução que foi preparada, que é uma mistura de água e álcool. Essas soluções hidroalcoólicas que a gente naturalmente tem, elas são variáveis nessa proporção de água e de álcool. Tem algumas soluções que a gente tem uma concentração mais alta de álcool, que pode chegar até 70%. Tem algumas soluções que elas são meio a meio, então 50-50, e tem algumas que a gente tem mais água do que álcool. Vai depender muito da necessidade, né, e das substâncias que a gente vai incorporar nessa solução hidroalcoólica. Nesse caso, extrato de amamelis e extrato de própolis já são dois produtos que são feitos à base de álcool. Então, para fazer o processo de extração, a gente utiliza uma concentração alta de álcool,
Dessa forma, geralmente a gente não vai utilizar uma solução hidroalcoólica lá com 70% de álcool. Geralmente a gente utiliza mais baixo, porque quando a gente adicionar os extratos, a gente vai ter mais um pouco de álcool, para não deixar extremamente alcoólica. E o mentol, quando a gente vai adicionar essa solução, na verdade, o mentol ele é um sólido que tem formato de cristal. E a gente precisa, antes de colocar então esse sólido, né, esse cristal diretamente nessa solução, a gente precisa então dissolver ele em alguma substância, para que ele dissolva num líquido e que a gente jogue esse líquido com o mentol dissolvido dentro da solução. E o mentol dissolve muito bem em álcool, então a gente vai utilizar mais um pouquinho de álcool aí. Então, se eu utilizar uma solução hidroalcoólica base, né, muito aquela com a concentração de 70%, no final das contas eu vou ter aí quase 80% de álcool, então vai ficar muito, muito alcoólico. Então a gente utiliza uma solução com uma quantidade menor de álcool. A segunda formulação que a gente tem é uma formulação que a gente tem como substância ativa o minoxidil. E a gente utiliza então o minoxidil dissolvido numa solução hidroalcoólica. Também aqui a gente vai utilizar uma solução hidroalcoólica que pode ser uma solução com uma proporção maior de álcool do que de água. Já explico por quê. E a gente vai utilizar também uma proporção aí razoavelmente grande de propileno glicol para que esse propileno glicol ele dê uma certa viscosidade para essa solução. Então, o que eu tenho? Tenho uma mistura de água e álcool, onde eu dissolvo o minoxidil, né? Se eu preparasse só essa solução de água e álcool e o minoxidil, aonde que eu vou passar essa solução de minoxidil? Ela é um estimulante capilar, né? Então eu vou passar ou no couro cabeludo ou, né? Hoje está muito comum as pessoas passarem na barba para crescimento de barba, crescimento de pelos naquelas falhas que muitas vezes as pessoas têm na barba. Então, assim, se eu pegar essa solução hidroalcoólica, misturar o minoxidil, perfeito, ele está ótimo para ser passado ou no rosto ou para ser passado no couro cabeludo. Porém, pelo fato de ser uma solução hidroalcoólica, aquilo é muito líquido. E se de repente eu tiver essa solução ou num spray ou mesmo num frasco conta-gotas. Professor, Oi. Licença, viu? Sobre o minoxidil ali, eu estava até conversando com uma moça que ela trabalha numa uma farmácia magistral, Tá. e eu até perguntei se só dá 3%. Ela falou que o máximo que dá é 4%. Por quê? Você quer saber por quê? Isso. Ah, tá. Eu não entendi se o porquê era você tinha perguntado para ela ou você está perguntando para mim. Ah, não, senhor, Tá, desculpa. entendi. Na verdade, uma concentração maior não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente tem geralmente assim uma faixa de utilização para as substâncias, tá? Minoxidil vai ter uma faixa que vai de tanto a tanto. É dado, então, um valor mínimo e um valor máximo que a gente deve utilizar, tá? Aquele valor mínimo é a menor quantidade que a gente vai ter para fazer um efeito e o máximo é aquela quantidade máxima que a gente vai utilizar para ter um efeito também. Muitas vezes o que acontece? Se eu utilizar uma proporção maior, o efeito vai ser exatamente o mesmo. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando, na verdade, matéria-prima, certo? Tem outras substâncias que, se eu utilizar algo maior do que essa faixa de utilização, pode trazer algum tipo de problema. Então, quando a gente
trabalha com qualquer princípio ativo, a gente vai trabalhar com essa faixa, que é uma faixa de segurança de utilização do produto, tá certo? Vou dar um exemplo bem mais simples, que é uma substância que a gente utiliza muito no dia a dia, todo mundo tem contato e tudo mais. Existe, eu acho que até a gente já conversou sobre isso. Existe hoje no mercado paracetamol de 1 grama, não existe? Ou não? Alguém trabalha em farmácia aí para me dizer se eu estou enganado ou se existe? Paracetamol, não. Tem Não? só a Novalgina. Uhum. Tá. Paracetamol, então, o máximo é 850. Isso, uhum. Isso? Tá. Uhum. Então, a gente tem uma faixa de segurança de utilização do paracetamol. Então, qualquer literatura que vocês pegarem diz o seguinte: a gente não deve utilizar mais do que 3 gramas de paracetamol por dia, porque a faixa de segurança está até 3 gramas, tá certo? Se eu utilizar mais que isso, eu posso começar a comprometer meu fígado, ok? Aqui é a mesma coisa, no caso do minoxidil, se eu utilizar uma faixa maior do que os 4%, pode ser, não estou afirmando que seja, porque daí cada princípio ativo, cada substância ativa tem as suas características, mas pode ser que ou ele não faça um efeito maior, né? Eu utilize lá no máximo 4%, e se eu utilizar 5 vai fazer o mesmo efeito de 4, ou pode ser que ele comece a trazer problemas de segurança, tá? Então, sempre vocês vão ver que, principalmente quando a gente vai trabalhar com manipulação, que vai ter sempre uma faixa de utilização, de tanto a tanto. Então, isso é uma faixa de segurança de utilização, tá certo? Não sei se eu respondi bem o que você queria saber. Sim, sim, aham. Sim? Então, pode ser, é muito variável. Às vezes pode ser que se eu utilizar mais, eu só estou desperdiçando matéria-prima, mas às vezes pode ser que se eu utilizar mais do que aquela faixa, eu tenha problema de segurança. Então, a gente sempre respeita essa faixa de utilização. Então, qualquer matéria-prima que você comprar, sempre vai estar lá escrito no documento que vem junto, que é uma ficha descritiva do produto, né? Sempre vai dizer faixa de utilização de tanto a tanto, tá certo? E a gente sempre respeita isso porque os estudos vão dizer que ou o aumento da concentração não traz muita diferença, ou se perde na questão da segurança do produto, tá certo? Vamos voltar aqui então no minoxidil, falando da questão da utilização dele. Então, se eu faço uma solução hidroalcoólica, que é só uma mistura de água e de álcool, essa mistura e coloco o minoxidil, o que vai acontecer? Essa solução ela vai ficar líquida, super líquida, né? Aí eu vou precisar passar ou no couro cabeludo ou na barba. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso, de repente, ter um frasquinho spray, então é para passar no couro cabeludo, então vamos lá, vou apertar a válvula para que essa embalagem espirre um pouco de produto na superfície do meu couro cabeludo. Mas pelo fato de ele ser, essa solução ser bastante líquida, vai escorrer com muita rapidez esse produto e pode ser que eu comece a perder o produto. Então a gente acaba adicionando o propileno glicol, que é uma substância inerte aqui, não vai atrapalhar na ação do minoxidil, mas que ele tem uma certa viscosidade. Então a gente coloca uma concentração, aqui no caso 10%, para que o produto fique um pouquinho mais viscoso e então ele não escorra com tanta rapidez e a gente consiga controlar melhor a forma de passar o produto.
quando eu estou falando no minoxidil que está na forma de spray, ainda eu tenho controle, um controle maior da quantidade que eu estou espirrando ali no couro cabeludo e, né, de repente espirro, começa a escorrer, eu consigo ainda rapidamente passar no couro cabeludo e não perder produto. Agora, se for um frasquinho, por exemplo, um frasquinho tipo esses de xarope, e eu tenho que virar na mão para pegar o líquido e espalhar no couro cabeludo, quando eu jogo na mão, eu não consigo ter controle daquele líquido que está ali, porque ele está muito líquido, né? Então, muitas vezes eu vou perder uma parte daquele material. Estou jogando fora uma parte do produto, né? Então, quando a gente adiciona o propileno glicol, ele fica mais viscoso e a gente consegue controlar melhor, consegue passar na mão sem perder e daí passar no couro cabeludo ou no rosto para não perder o produto, né? A gente está pagando e a gente quer utilizar aquele produto, então, da melhor forma possível e não perder metade, né? Então, basicamente é isso. Então, também uma outra solução hidroalcoólica, né? Então, mistura de água e álcool, que... outra coisa, o fato de ela ser hidroalcoólica está ligada com a questão de que eu quero passar também ou no rosto ou no couro cabeludo, eu quero que esse produto se espalhe rapidamente e que seque rapidamente. Então, coloco uma concentração maior de álcool para que eu passe logo o produto seque, não deixe o meu couro cabeludo nem o meu rosto úmido por muito tempo. Outro produto que eu coloquei de exemplo aqui, o cloreto de alumínio em solução aquosa. Então, o cloreto de alumínio, ele é conhecido como... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Sabem aquele produtinho que a gente utiliza, que geralmente é uma barrinha e é um tipo de um cristal que a gente coloca em cima de corte para parar de sangrar? Alguém lembra o nome? Hemostático? Isso, mas tem um nome que a gente costuma utilizar. Eu conheço por palito Não hemostático. é pedra ume? Pedra ume, isso, que é o nome mais comum, né? Isso, pedra ume. Isso. Então, aqui é uma solução, na verdade, já não é mais a pedra, mas é uma solução de cloreto de alumínio que seria aquela pedra ume líquida que hoje tem nas farmácias para vender, né? Então, a gente dissolve esse cloreto de alumínio numa solução aquosa, só em água mesmo, coloca no frasquinho, tá pronto. Então, ele vai ajudar bastante a diminuir os sangramentos de algum corte, alguma coisa. Então, aqui a gente tem uma solução aquosa. Poderia ser oleosa, alcoólica? Poderia. Mas qual que é o problema aqui de eu fazer uma solução hidroalcoólica? Vamos ver se tem alguém que tá Vai ligado. queimar? Exatamente. Você já está com o rosto, sei lá, aonde esteja, né? Mas já está com a pele aberta, rompida. Você vai utilizar alguma coisa com álcool, vai queimar com certeza. Então, por isso que a gente utiliza a solução aquosa nesse caso. Então, aqui só alguns exemplos para vocês verem essa questão da utilização das soluções para uso tópico. Coloquei aqui um exemplo esse Dalacin T nem existe mais no mercado, mas é um produto industrializado na forma de solução tópica que tem na sua bula uma coisa bastante interessante que está relacionado com algo que a gente comentou lá atrás. Vocês lembram que a gente falou da questão das correções que a gente precisa fazer, às vezes nos cálculos, porque o produto ele deve ser produzido na forma então de uma substância na forma de base e a gente só tem essa substância na forma de um sal e que a gente precisa fazer uma correção? Lembram que eu acho que eu dei como exemplo o
Qual que foi o exemplo mesmo? Não foi amitriptilina. Fluoxetina. O exemplo que foi dado foi do fluoxetina, que o médico prescreve lá 10 miligramas de fluoxetina, 20 miligramas, e na verdade a gente tem no nosso laboratório a fluoxetina na forma de cloridrato ou algum outro sal, e que a gente precisa fazer a correção. Não sei se vocês lembram disso. Então, só para vocês verem que na prática, na indústria também isso acontece. Então, na própria descrição da fórmula, fala que cada ml da solução tópica do Dalacin contém fosfato de clindamicina equivalente a 10 miligramas de clindamicina base. Ou seja, eles têm como concentração 10 miligramas de clindamicina base, mas como eles adicionaram, eles utilizam o fosfato de clindamicina, a quantidade do fosfato de clindamicina colocada é maior do que 10 miligramas, porque tem que descontar esse fosfato que está grudado na clindamicina base. Lembram disso? Então, só para eu coloco esse produto aqui só para vocês verem que realmente na prática, inclusive na prática na indústria, a gente tem que fazer também essa correção para que a gente tenha a concentração adequada do produto, né? Caso a gente utilize um sal desse produto. E mais uma coisa que é interessante, que eu vou perguntar para vocês, é a questão dos recipientes. Então, é uma solução, né? Então, tem vários líquidos ali, né, nessa solução que fazem a parte do solvente. E o solvente aqui, na verdade, é uma mistura de diversos líquidos. Então, a gente tem álcool isopropílico, propileno glicol, hidróxido de sódio a 10%, ácido clorídrico a 10% e água purificada. Então, a solução é composta desses componentes todos líquidos, né? Que vão ser os componentes, então, da solução aonde vai ser dissolvida a clindamicina. Pergunto para vocês, tem alguma coisa estranha nesses recipientes? Alguém achou alguma coisa esquisita? Vejam só, álcool isopropílico é um tipo de álcool que ele é bem volátil, ele evapora rapidinho. Então, a gente quer passar essa solução tópica, né? A gente quer que ela rapidamente evapore, então que seque rapidinho, então tranquilo. Tem propileno glicol que vai dar um pouquinho de viscosidade nesse material para que a gente consiga controlar mais esse líquido. Tem hidróxido de sódio, né, 10%, ácido clorídrico 10% e a água. Basicamente é isso que a gente tem para formar esse solvente. Nada chama a atenção de vocês? O ácido? Por quê? Acho que deve arder, queimar, sei lá. Não, na verdade não. Vejam só, a gente vai utilizar o fosfato de clindamicina, né, um sal. Então, o que vai acontecer? Quando a gente adiciona esse fosfato na solução, provavelmente ele vai fazer uma mudança de pH. Então, é provável que esse fosfato de clindamicina ele mexa um pouco no pH e deixa um pH, esse sim, ou mais alcalino ou mais ácido, que pode, às vezes, não que venha a trazer muito problema, mas talvez um pH diferente do pH da pele, ele pode, de repente, trazer um certo desconforto ou ressecar muito a pele.
ou alguma outra situação assim. Então, só para vocês saberem, pH da pele está na faixa de 5,5 a 6. Então, quando a gente faz essa solução com o sal, que é o fosfato, é bem provável que ele fique de 7 para cima. Então, a gente vai precisar baixar um pouquinho esse pH. Então, vamos baixar o pH utilizando ácido clorídrico. Já que ele está mais alcalino, vamos utilizar ácido clorídrico. Aí, o ácido clorídrico ele é diluído, então ele não é forte. A gente vai utilizando pouquinho, uma pequena quantidade, e isso baixa um pouquinho o pH. Porém, às vezes, pode ser que esse fosfato de clindamicina, ou os outros recipientes, ou propilenoglicol, ou a própria água que a gente utilize, tenham características um pouquinho diferentes de pH. Pode mudar o pH da água, por exemplo, e de repente a água estar naquela partida que eu estou fazendo um pouquinho mais ácida? Pode ser que quando eu faço essa solução e coloco o fosfato de clindamicina, essa solução fica com valor de pH abaixo dos 5,5 e 6. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente vai ter que colocar alguma substância para subir um pouquinho o pH. E daí a gente vai adicionar um hidróxido de sódio, que é alcalino, né? Ele está diluído também. Então, se eu colocar um pouquinho desse hidróxido de sódio, ele pode subir um pouquinho o pH para ficar dentro dessa faixa ideal de pH. Então, o que é esquisito aqui, na verdade, é que quando se descreve a formulação e os recipientes, a gente tem uma base e um ácido na mesma... É como se os dois estivessem na mesma solução, mas um ácido e uma base juntos, um vai neutralizar o outro, né? Então não tem muito sentido os dois estarem juntos dentro dessa solução. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: a legislação diz que na bula do medicamento tem que estar todos os produtos que você vai utilizar, né? Independente da concentração, você tem que descrever todos os produtos que estão contidos ali naquela formulação. Então, nesse caso, como às vezes, de acordo com o pH, pode ser que a gente utilize hidróxido de sódio para corrigir o pH, e em outros casos, de acordo com o pH que está, digamos, num outro momento, de repente eu preciso usar o ácido para corrigir o pH, na verdade eles acabam colocando os dois produtos, mas nunca a gente vai, ou eles no caso, né, vão usar os dois ao mesmo tempo. Como é para correção de pH, ou vai utilizar um ou vai utilizar o outro, conforme o que for necessário. Tá certo? Porém, na formulação, né, na descrição da formulação na bula, obrigatoriamente tem que estar os dois. Ficou claro isso? Sim. Sim? Então tá bom. Bem, basicamente de soluções tópicas era isso que a gente precisava ver. Dentre as diversas soluções, fora as soluções orais e as tópicas, que são bastante comuns, a gente tem outras soluções que a gente chama de soluções diferenciadas. E essas também, uma boa parte delas é bastante produzida nas farmácias de manipulação. A gente vai ver alguns tipos de soluções diferentes para que vocês conheçam, e daí eu vou falando, olha, esse aqui é feito com mais frequência, esse aqui não é, esse aqui é feito com pouca frequência por isso, por aquilo, tá? Mas basicamente a gente vai ver esse tipo de solução aqui. Solução oftálmica, que seriam os colírios, né? As soluções nasais, aqui está errado, na verdade a solução otológica, que são as soluções, então, para utilização no ouvido, soluções odontológicas, e a gente tem também, já falando de imediato, pode-se preparar soluções retais e vaginais nas farmácias de manipulação, mas é extremamente raro que elas venham a acontecer. Elas estão aqui
na descrição, mas a gente vai falar rapidamente sobre elas, porque é muito difícil a gente ter manipulação desse tipo de solução. Porém, oftálmica, nasal, otológica e odontológica, a gente tem uma demanda maior. Vamos começar a falar das soluções oftálmicas, os colírios. Colírio, a gente pode dizer que é uma forma farmacêutica destinada à aplicação no globo ocular, nas pálpebras, na conjuntiva e na córnea. Então, de uma forma geral, eu posso aplicar um colírio e vou aplicar, na verdade, né, para que ele faça a sua ação no globo ocular como um todo, ou às vezes na conjuntiva, às vezes na córnea, e às vezes na pálpebra. Na pálpebra não na parte de fora, mas na parte de dentro, né? Aquela parte que fica em contato com o globo ocular. Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender algumas coisinhas da questão dos problemas que a gente tem quando a gente vai preparar um colírio. Porque o nosso olho, de uma forma geral, é um órgão extremamente sensível. E a gente tem, então, o nosso organismo se utilizando de várias estratégias diferentes para proteger os nossos olhos, né? Então, qualquer coisa que aconteça, a gente tem algumas estratégias que vão, de alguma forma, proteger o nosso olho. A gente tem um monte de cílios, que é uma forma, é um tipo de rede que a gente tem, que vai pescar muitas vezes substâncias que estariam indo ter algum tipo de contato com o nosso olho, uma poeira, qualquer coisa que de repente que venha no vento, muitas vezes os nossos cílios eles fazem um papel de rede e seguram essas coisas. Às vezes não, às vezes as partículas acabam chegando no globo ocular. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí várias estratégias para evitar que alguma substância venha a entrar em contato com o globo ocular e, de repente, trazer algum tipo de prejuízo para o nosso globo ocular. Lembrando que a gente tem a visão aqui que é algo extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Hoje, obviamente, a gente tem aí um monte de situações em que a pessoa não tem a visão, ela vive de uma forma totalmente normal, porém a gente sabe que o mundo ele é feito de uma forma geral para quem enxerga. Então, a gente precisa dessa proteção bastante grande para evitar que qualquer coisa venha a prejudicar a nossa visão. E o nosso organismo, então, se encarrega disso. Vamos lá. A gente tem algumas barreiras, então, que o nosso organismo vai criar, que vai dificultar a utilização de um colírio. Por quê? Porque o nosso organismo vai entender que aquela gota que a gente pinga na superfície do nosso olho e que de repente tem alguma coisa diferente ali, é um agente inimigo. E o nosso organismo, então, vai fazer de tudo para jogar mais rapidamente possível esse produto para fora. Então, pensem o seguinte: pinguei um colírio no meu olho. Primeira coisa que o meu organismo vai fazer é um processo de produção de lágrimas. Essas lágrimas, então, elas são produzidas para fazer uma limpeza, né? Então, elas vão lavar a superfície do olho para carregar essa substância estranha que caiu na superfície do nosso olho. A lágrima, ela tem aí algumas características e ela tem dentro da sua composição algumas substâncias que vão, de alguma forma, dificultar ainda mais a penetração de qualquer substância meu Deus, na camada de revestimento, né, no epitélio, de revestimento do nosso olho. Então, dentro da lágrima, a gente tem enzimas
e a gente tem algumas proteínas também. As duas têm funções específicas de alguma forma, tentar evitar que essas substâncias consideradas estranhas penetrem dentro do nosso olho ou tragam algum prejuízo para a superfície do nosso olho. Então, as enzimas, por exemplo, que tem na composição da lágrima, elas podem quebrar as substâncias. Então, de repente, o organismo percebe que algo tocou no nosso olho, faz a gente lacrimejar, e as enzimas que estão contidas ali nessa lágrima, elas podem, de repente, de alguma forma, tentar neutralizar essa substância que está em contato com o nosso olho. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aí proteínas. Proteínas geralmente são estruturas grandes, né? Que se de repente a gente tiver um fármaco, como no caso de um colírio, né? Um fármaco dissolvido num colírio, essas proteínas vão se ligar com esses fármacos, ou tentar pelo menos se ligar com esses fármacos para que elas construam então uma molécula grande. Então imagine uma proteína, ela já é uma molécula, né, uma estrutura grande, e daí ela se liga com o fármaco, fica uma estrutura maior ainda. Ela ficando numa estrutura bastante grande, ela não permite que ocorra a passagem desse fármaco pelo nosso epitélio córneo. Porque aí virou uma estrutura muito grande que não consegue passar pelos canais que a gente pode ter, que o fármaco poderia atravessar dentro do nosso epitélio e ir até algumas camadas mais abaixo do nosso globo ocular. Ficou claro isso? Então, a gente tem a lágrima que já faz um processo de lavagem. Dentro da lágrima, a gente tem enzimas que podem, então, inativar substâncias que estão ali dentro do nosso colírio. E tem as proteínas que podem se ligar também com essas substâncias para impedir que essas substâncias penetrem no nosso epitélio corneano. Então, dessa forma, a gente tem esse problema, né? Então, eu tenho um fármaco que eu quero pingar na superfície do meu olho para que ele faça uma penetração, chegue mais fundo no olho para que ele faça efeito numa superfície, num local mais abaixo da superfície. Tá, mas daí tem a lágrima que está ali para me atrapalhar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que me utilizar de alguma... já que o nosso organismo tem as suas artimanhas, eu tenho que utilizar as minhas artimanhas também. Então, para vocês terem uma noção assim, e inclusive eu vou ter que falar aqui de outras formas farmacêuticas que não são as soluções para que vocês entendam perfeitamente o que pode acontecer. Então, substâncias, fármacos que eu quero que eles tenham um efeito superficial e rápido, eu posso fazer esses fármacos na forma de solução. Porque o que vai acontecer? Eu pingo a solução do fármaco no meu olho, já de imediato o produto já faz o seu efeito ali na superfície do olho. Então, quando vier a lágrima e a lágrima fizer o processo de lavagem e inativação das substâncias, o efeito que eu queria já aconteceu. Então, é tranquilo que eu faça esse fármaco na forma de uma solução, porque o efeito é imediato. Mas e se eu preciso de um produto que necessita de um efeito maior? Eu preciso de um produto que precisa ficar em contato com a superfície do olho para ele fazer o efeito. Um antibiótico, por exemplo. Eu quero que o antibiótico fique mais tempo na superfície do olho fazendo efeito. O que eu vou fazer, então? Se eu fizer ele na forma de um colírio, uma solução,
solução aquosa, só a água como o meu solvente, eu não vou conseguir fazer com que ele permaneça muito tempo. Então, eu vou ter que utilizar de alguma artimanha. E que artimanha que eu posso utilizar, então, para que isso venha acontecer? Eu posso pegar, então, a água como solvente, posso dissolver o meu produto, mas eu vou adicionar alguma substância ali dentro desse colírio que deixe esse colírio mais viscoso. E dessa forma, ele ficando mais viscoso, ele vai formar uma película mais resistente. Ele vai, entre aspas, assim, né? Porque a palavra não é exatamente essa, mas ele vai grudar mais na superfície do olho e vai precisar de mais, a gente vai precisar chorar mais, vai ter que produzir mais lágrima para conseguir lavar a superfície do olho, porque essa película ela se gruda com uma certa, digamos assim, ela se gruda de uma forma meio que resistente, então precisa de mais lágrima para conseguir limpar, lavar o olho e tirar toda aquela película formada. Então nisso eu consigo ter então o efeito do meu produto que eu preciso que tenha um certo contato com o globo ocular. E se eu precisar de um contato maior ainda? Aí eu vou ter que utilizar uma outra estratégia. Só aumentar a viscosidade desse meu colírio não vai ser suficiente. Eu vou ter que mudar a forma farmacêutica, eu vou ter que mudar o tipo de substância que eu vou utilizar como base para conseguir fazer com que esse produto fique mais tempo aderido à superfície do meu olho, que é transformar isso numa pomada. Então, quando vocês encontram uma pomada oftálmica, vocês já podem entender que esse produto ele vai precisar ficar mais tempo aderido, né, na superfície do olho para poder fazer efeito. Então, aquela substância que está ali, ela não tem um efeito imediato, ela precisa de mais tempo para fazer o efeito dela. E aí o que a gente faz? Utiliza, então, adiciona essa substância numa pomada. Essas pomadas, geralmente, elas são oleosas, né? São feitas à base de vaselina, que são substâncias oleosas, então elas grudam com uma facilidade maior e elas são mais difíceis de retirar. E imaginando que a lágrima basicamente é água com algumas substâncias, essa água vai ser mais difícil, né? A gente vai precisar produzir muito mais lágrima para que essa película formada dessa substância oleosa consiga ser lavada totalmente e retirar totalmente essa película. Então, demora muito mais tempo. Então, dependendo do tempo que eu preciso que esse material fique em contato com a superfície do olho, eu vou utilizar um formato diferente de solvente, tá? Então, se for um contato rápido, imediato, efeito imediato, eu posso utilizar uma solução que é base de água. Se for algo que precisa mais tempo, eu posso então aumentar a viscosidade desse produto para que ele faça uma adesão maior na superfície do olho e fique mais tempo. Agora, se eu preciso de algo que fique muito mais tempo em contato com a superfície do olho, eu vou dar preferência para pomada oftálmica ou, em um caso mais específico, aquilo que a gente chama de inserção oftálmica, que já já a gente vai ver. Tranquilo aqui, gente? Sim, Fica claro isso? sim, Muito tô bem. perfeito. Tá, isso assim, então, só para vocês terem uma noção das barreiras que a gente tem. Então, baseado em tudo isso que a gente tem que levar em consideração, na hora de fazer um colírio, a gente precisa levar em consideração mais algumas coisas. O quê? Os colírios eles têm que ser estéreis, eles não podem ter nenhum tipo de contaminante. A superfície do nosso olho é muito sensível
E, então, quando eu faço a produção de um colírio, eu tenho que ter 100% de pureza. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho que ter matéria-prima pura e tenho que ter o local onde eu vou manipular, tem que ser um ambiente estéril. A maior parte dos colírios a gente faz dessa forma. Então, vocês vão ver muito pouco, de uma forma geral, farmácias fazendo colírio, porque as farmácias, muitas vezes, elas não vão investir muito dinheiro para produzir um ambiente estéril, um ambiente de sala de centro cirúrgico, se não tiver, né, uma demanda muito grande. De repente, assim, se eu venho lá uma receita de colírio por mês, eu não vou gastar uma fábula para construir uma estrutura para produzir um colírio, né? Então, dessa forma, não é toda farmácia de manipulação que vai produzir colírio. Tem alguns colírios que não necessitam exatamente dessa pureza bacteriana, e esses comumente são produzidos dentro de farmácia de manipulação, dentro dos ambientes normais. Mas, de uma forma geral, a gente vai precisar desse ambiente estéril e desse produto estéril. Então, a maior parte das farmácias não acaba optando por não preparar colírios. Então, essa é a primeira característica que a gente precisa ter num colírio, ele ser estéril. O segundo é ele ser isotônico. E ele tem que ter, então, a mesma tonicidade da lágrima. Então, imagine o seguinte, a nossa lágrima, ela tem cloreto de sódio. Então, a nossa lágrima, na composição, né, e na concentração de cloreto de sódio, ela é totalmente igual ao soro fisiológico. Então, basicamente, a nossa lágrima é um soro fisiológico que no seu interior contém aí enzimas e proteínas, mas a gente tem aí, então, 0,9% de cloreto de sódio na composição da lágrima. E dessa forma, quando a gente vai fazer um colírio, a gente tem que ter uma concentração de sais semelhantes à concentração da lágrima. Então, dessa forma, a gente precisa ter um equilíbrio osmótico. Vocês lembram da história do equilíbrio osmótico? Geralmente a gente trabalha com a célula, né? Que as células, elas têm líquido no seu interior, ali no citoplasma, e elas têm sais na sua concentração, e elas têm lá uma concentração X, né, de sais. E fora da célula também a gente tem, então, o líquido entre as células que tem que ter a mesma concentração. Se ocorre um desequilíbrio da concentração ou dentro da célula ou fora da célula, o organismo faz com que quem está, né, com o líquido, digamos assim, desequilibrado, o organismo vai fazer tudo para fazer com que volte ao equilíbrio. Lembram disso? Essa questão do equilíbrio osmótico? Sim. Sim? Então aqui seria exatamente a mesma coisa, para a gente não... como é que eu posso explicar para vocês? Para a gente não desequilibrar esse equilíbrio que existe, a gente precisa ter a concentração de sais do nosso colírio semelhante à concentração da lágrima. Porque se isso não acontecer, a gente vai produzir um colírio que, quando a pessoa utilizar, por esse desequilíbrio osmótico que a gente tem, ela vai sentir um desconforto. Ela vai sentir, às vezes, uma queimação, ela vai sentir, às vezes, algum tipo de desconforto. Ela não vai se sentir tranquila com a utilização do colírio. Então, a gente precisa fazer, muitas vezes, esse ajuste. Às vezes, o meu colírio é basicamente água e uma substância que não é um sal, sei lá, qualquer outra substância que não seja um sal. Então, se eu deixar dessa forma,
não vai estar equilibrado com a concentração de sal da lágrima e o indivíduo vai sentir esse desconforto. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo que indica para a gente, olha, você vai ter que colocar tanto de um determinado sal para que fique na mesma concentração e traga conforto para o paciente. Isso a gente chama, então, de isotonia, ok? Então, às vezes, adicionar uma certa concentração de algum tipo de sal, para que esses sais podem ser o próprio cloreto de sódio, pode ser ácido bórico, pode ser sulfato de zinco. A gente tem vários sais diferentes que a gente pode utilizar para deixar colírio, né, em equilíbrio com a lágrima e não trazer problemas para o paciente. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, essa é a segunda característica que a gente precisa ter para um colírio. A terceira característica é que o colírio tem que ser isohídrico. Ele tem que ter o mesmo pH da lágrima. Então, a lágrima, vocês vejam como ela é importante para o nosso olho, né? Então, o nosso colírio ele vai ter que ter o mesmo pH. O pH da nossa lágrima está na faixa de 7,2 a 7,4. Então, a gente vai fazer a preparação do nosso colírio, vai verificar o pH. Se tiver um pH, depois que a gente preparar, se o pH estiver fora dessa faixa, tiver, digamos lá, 6 e pouco ou 8 e pouco, a gente vai ter que ajustar, puxando então o pH para essa faixa de 7,2 a 7,4. Se a gente não fizer isso, é outra coisa que vai trazer desconforto para o paciente, porque esse pH diferente do pH da lágrima vai trazer ardência no olho também. Às vezes, quando a gente altera um pouco o pH do meio, a substância, né, a substância ativa que a gente colocou ali na solução, no colírio, para que ele faça seu efeito terapêutico, ela pode perder um pouquinho a estabilidade. Então, para isso, daí a gente adiciona tampões, que esses tampões, então, mantêm o pH e, ao mesmo tempo, mantêm o produto estável. Eles não permitem que o produto se desestabilize. Certo? Então, outra coisa que a gente tem que ajustar é o pH. Senão, vai trazer desconforto também. E a outra questão é a viscosidade. Daí, como eu comentei para vocês, dependendo do tempo que a gente vai precisar que o colírio fique em contato com a superfície do olho, vai indicar o grau de viscosidade que a gente vai precisar. Então, quanto mais tempo a gente precisar, mais viscoso o produto tem que ser. De uma forma geral, a viscosidade é uma viscosidade média para esses casos, que está aí entre 15 e 25 centipós, que a centipose é o símbolo de indicação de viscosidade. Isso mesmo. Não tenho como dizer para vocês como é que é. Vocês precisariam ver para que vocês conseguissem perceber quanto que é essa viscosidade. Não é nada muito viscoso, mas o aumentar um pouquinho a viscosidade já deixa então o produto com característica de permanecer mais tempo em contato com o globo ocular, ok? E daí para a gente utilizar aumentar essa viscosidade, a gente utiliza substâncias que são inertes, elas não têm nenhum efeito terapêutico, elas não vão atrapalhar em absolutamente nada o colírio. A única coisa que elas fazem é aumentar, então, essa viscosidade. Geralmente a gente utiliza carboximetilcelulose, conhecido como CMC, que é um derivado da celulose, que tem essa característica, então, de quando a gente adiciona, ele é um pozinho, quando a gente adiciona esse pozinho numa certa concentração dentro do líquido, ele deixa o líquido mais espesso.
E a gente tem uma outra substância também que faz esse efeito, chamado de álcool polivinílico, que apesar de ser um álcool, né, ele não é parecido com os álcoois que a gente conhece normalmente. Então, ele tem a função álcool, mas na verdade, para começo de conversa, ele é um pó. Ele nem é um álcool líquido, como quando a gente fala em álcool, todo mundo imagina o álcool, o etanol, né? Não, ele não é um álcool como etanol, então ele não vai arder no olho da pessoa, né? Ele tem essa função álcool, mas ele é um pó que também vai fazer o mesmo efeito. Quando ele está em contato com um líquido, ele transforma esse líquido em algo mais viscoso, certo? Então, essas 4 características de um colírio são extremamente importantes. A gente precisa respeitar isso para que a gente faça um colírio que vai trazer o bem para a pessoa sem trazer nenhum tipo de desconforto, ok? Além então, da substância ou das substâncias que vão ter ação terapêutica e do veículo, o que mais a gente precisa colocar dentro de um colírio? Então, a gente vai precisar colocar conservante, lembrando que os produtos vão ser estéreis até o momento que a gente abrir o frasco. A partir do momento que a gente abre o frasco, o produto pode se contaminar. Então, para a gente manter esse produto seguro por mais tempo, a gente vai adicionar substâncias conservantes. Então, vai conservar o produto sem permitir que micro-organismos contaminem esse produto. Claro, se você pegar um frasquinho de colírio que tem conta-gotas e ao invés de você pingar ele longe do globo ocular, né? Então você, ao invés de você pingar de longe, você encostar ele na superfície do olho, ou muitas vezes as pessoas encostam aqui no cantinho, a gente está contaminando, né? Então, daí não tem conservante que adiante. Mas se você fizer tudo certinho, você mantém o produto conservado por mais tempo, mesmo depois de aberto, até você terminar de utilizar o produto. A gente utiliza muito conservante, os tensoativos catiônicos, que são tensoativos que têm característica de não permitirem crescimento de micro-organismo. Então, os conservantes mais comuns são esses catiônicos. A gente vai precisar corrigir o pH, se for o caso, né? Então, daí a gente vai utilizar uma substância que corrija o pH, né? Para que ele fique naquela faixa de 7,2 a 7,4. Então, caso eu precise baixar o pH, digamos que ele esteja lá em 8, eu preciso baixar para 7,2 a 7,4, eu vou utilizar um ácido, mas obviamente não vou utilizar um ácido forte, vou utilizar um ácido fraco. Geralmente a gente utiliza o ácido bórico. E se for o contrário, o produto está muito ácido e eu preciso puxar o pH lá para o 7,2, 7,4, eu posso utilizar então uma solução de hidróxido de sódio, uma solução hidróxido de sódio bem diluído. E daí, quando for o caso, a gente vai adicionar tampões, como tampão fosfato e borato, para que esse pH não fique alternando e não desestabilize os princípios ativos. E dos isotonizantes, como eu já falei para vocês, né, os sais que a gente vai adicionar, geralmente a gente utiliza então o sulfato de zinco, sulfato de sódio, o próprio ácido bórico, que corrige o pH e ao mesmo tempo é um isotonizante, ou o próprio cloreto de sódio para ficar bem parecido com a composição da lágrima. No caso da preparação dos colírios, a gente vai preparar colírio com adição do princípio ativo, mais as substâncias adjuvantes, então, que são essas que vão corrigir o pH, corrigir a isotonia, os conservantes e tudo mais, e mais o veículo. Então, a gente faz o processo de dissolução disso tudo, ajusta o pH quando necessário, isotoniza quando necessário, esteriliza e coloca dentro do frasco. O produto está pronto. Ou, em alguns casos
Pode ser ao contrário, a gente coloca dentro do frasco e depois esteriliza. Lembrando que a sala de preparação deve ser asséptica, né, semelhante à sala de produção de injetáveis, não sala de injetáveis de uma farmácia de dispensação. O princípio ativo utilizado tem que ser puro, química e microbiologicamente, então o princípio ativo não pode conter contaminante, nem químico, nem microbiológico, porque senão ele vai contaminar toda a minha preparação. Tem que ser feito o processo de esterilização, então, que pode ser antes ou depois de você colocar dentro do frasco. E geralmente, quando a gente prepara um colírio, a gente vai trabalhar aí com frasco de vidro ou de plástico ou polietileno, normalmente com volumes de 5 a 10 ml. Vocês vão encontrar colírios, obviamente, com menos e com mais, mas de uma forma geral, quando os médicos pedem para preparar, geralmente está aí na faixa de 5 a 10, que é uma quantidade suficiente para um tratamento e uma quantidade pequena o suficiente para que esse produto não se contamine e venha a trazer mais problemas do que trazer bons resultados. Vai ter colírio de 2,5? Vai ter colírio de 30? Vai. Mas, de uma forma geral, essas são exceções. A regra é geralmente de 5 a 10. E só para a gente terminar, então, eu comentei com vocês que a gente pode ter outras formas farmacêuticas que não são as soluções, né? Então, a gente pode ter suspensão, pomada e as chamadas inserções oftálmicas. A suspensão, o que que é? A gente vai ver suspensão mais à frente, mas só adiantando aqui para vocês, é quando a gente tem um princípio ativo que ele não é solúvel num veículo que seja bom para a preparação de um colírio. Por exemplo, eu posso ter um princípio ativo que ele é solúvel em álcool e é insolúvel em água. Eu vou utilizar como veículo álcool? Obviamente que não, né? O único veículo que eu tenho disponível para preparar esse colírio é a água. E o princípio ativo não é solúvel na água. O que que eu faço? Se eu não tenho outra opção, eu vou transformar isso numa suspensão. O que que é a suspensão? Então, a suspensão não é nada mais, nada menos do que você adicionar um sólido insolúvel em um solvente e se utilizar de algum tipo de técnica para que esse sólido ele fique suspenso naquele material. Se a gente for pensar, vamos pensar aqui, eu pego um copo cheio de água e jogo um monte de areia dentro. Qual que é a tendência dessa areia? A tendência é ela ir diretamente para o fundo e se depositar tudo lá no fundo, né? Por quê? Porque a areia não é solúvel nessa água. E aqui a gente vai ter a mesma situação. Eu tenho um princípio ativo que é um pó e que ele não é solúvel na água, né? Que eu vou utilizar para preparar esse colírio. Para evitar que esse pó se deposite rapidamente lá no fundo do frasco e eu possa ter problemas com esse tipo de medicamento, de repente, se ele vai muito rápido para o fundo, a pessoa pode até agitar o produto, mas quando ela vira o frasco para pingar, o produto já se depositou todo no fundo. E daí a gente não vai ter um produto homogêneo. Então, para evitar isso, o que a gente pode fazer? É tentar fazer com que esse material insolúvel fique o mais tempo possível suspenso nesse material de uma forma homogênea. Todo mundo aqui já deve ter visto hidróxido de alumínio, por exemplo, né, que quando ele fica muito tempo parado, ele separa completamente, fica uma parte esbranquiçada mais embaixo e um líquido transparente em cima. O que aconteceu? O hidróxido de alumínio ele é insolúvel naquele solvente, então, para a gente ter um medicamento homogêneo, a gente tem que agitar bem ele antes de preparar a dose, porque senão se eu não agito, o que eu vou pegar? Eu vou simplesmente pegar aquele líquido que está em cima
e vou utilizar ele como sendo medicamento, sendo que na verdade ali provavelmente é só o solvente. Então, para evitar isso, a gente utiliza algumas técnicas. E as técnicas principais são reduzir o tamanho das partículas do, do sólido, né? Então, meu princípio ativo é em pó, e ele tem um certo peso. Se eu trituro bem ele, transformo ele num pó mais fino, ele vai ficar mais leve. Então, ele vai ficar leve o suficiente para que quando eu agitar esse frasco, ele demore para se depositar lá no fundo do frasco. E outra coisa que eu faço também é aumentar a viscosidade do meu solvente. Então, o meu líquido eu deixo ele mais viscoso e o pó vai ter mais dificuldade de ir se depositando lá no fundo. Eu só tenho que tomar cuidado para não deixar o meu líquido muito viscoso e o pó não se ele começar a flutuar, ou também eu triturar muito o pó, ele ficar muito leve e ele começar a ficar na superfície, ao invés de ficar suspenso ali no meio do líquido. Entenderam isso, gente? Sim. Então, a suspensão basicamente é isso, né? Eu tenho, então, um pó insolúvel, eu preciso transformar ele num colírio, vou transformar ele, então, numa suspensão. Lembrando, né, que sempre eu tenho que agitar esse produto para que esse pó fique... droga. Esse pó fique, então, suspenso ali no material quando eu for fazer pingar no olho para que ele esteja presente ali, senão não vai ter efeito nenhum. Outra coisa que é importante é a questão de esse produto também ser estéril, da mesma forma de qualquer outra solução. E essas partículas, então, elas têm que ter o tamanho ideal para que nem fiquem flutuando e nem fiquem depositadas lá no fundo. E uma coisa extremamente importante é que o farmacêutico, quando for dispensar esse produto, sempre lembrar o paciente que ele tem que agitar bem a suspensão para que aquilo fique homogêneo, para que tenha uma dose totalmente homogênea do medicamento. Caso contrário, a pessoa vai utilizar uma dose diferente a cada vez que ela for pingar esse colírio. A pomada, como eu falei para vocês, ela geralmente é utilizada então quando a gente precisa de que esse produto fique mais tempo em contato com a superfície do olho. Então, a gente vai utilizar alguma substância que seja de difícil remoção. Então, que a lágrima não consiga limpar a superfície do olho com facilidade. Então, normalmente a gente vai utilizar uma substância oleosa, que pode ser a vaselina sólida, pode ser a vaselina líquida também, e pode ser a lanolina, que é um derivado oleoso do pelo do carneiro. Qualquer uma a vaselina sólida ou a lanolina, ela tem uma característica bem interessante. Elas são sólidas na temperatura ambiente, porém na temperatura do nosso corpo elas se transformam em líquida, então elas facilmente derretem com a temperatura do nosso corpo. Então a gente faz o preparo da pomada, aplica no olho e o próprio calor do olho já começa a derreter essa pomada. Então ela não atrapalha tanto assim a visão como se ela ficasse na forma sólida. Então ela, pelo fato de ela ficar líquida, ela se espalha bem sobre o olho, forma película na superfície do olho e dessa forma a gente tem o produto atuando em toda a superfície e sem atrapalhar muito a nossa visão. Atrapalha um pouquinho, né? Mas não atrapalha tanto como se fosse uma pomada e que essa pomada não derretesse.
Basicamente é essa a diferença, e a gente vai utilizar as pomadas então quando a gente precisa esse maior tempo de contato com a superfície do olho. Geralmente as pomadas são armazenadas em bisnaguinhas de metal. Geralmente elas têm um biquinho comprido para que ela forme aquela cobrinha, né, numa quantidade suficiente para aplicação. E geralmente essas bisnaguinhas têm aí uma capacidade de 3,5 gramas de pomada. E por último, também não é uma solução, né? Mas eu preciso mostrar para vocês as inserções oftálmicas. Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida. A gente tem aí nomes comerciais como Ocucert e Lacrycert, que são um tipo de... É como se fosse uma lente de contato que tem um recipiente aonde vai ser colocado o medicamento. Esse recipiente, então, é fechado dos dois lados, e de uma certa forma, então, esse líquido, esse medicamento que é colocado aqui dentro dessa área, ele vai sendo liberado aos pouquinhos na superfície do olho, porque isso aqui é como se fosse uma lente tipo uma lente de contato, que tem esse reservatório no meio, é colocado o medicamento ali, e ele vai então aos pouquinhos liberando o medicamento de forma contínua e por um determinado período de tempo, geralmente é um período de 7 dias. Então você coloca aquela lente e o medicamento vai sendo liberado constantemente. Então é muito melhor e é muito mais prático do que de repente você ter que ficar pingando um colírio a cada 15 minutos, a cada meia hora, como acontece muitas vezes em alguns casos de cirurgia de olhos, né? Que no pós-operatório você tem que ficar pingando lá direto antibiótico e anti-inflamatório e tudo mais, muitas vezes de 15 em 15 minutos. Então essas lentes aqui, elas são utilizadas muito para o tratamento do glaucoma, e ocorre então essa liberação constante, diminuindo a pressão do globo ocular, né, que é o glaucoma. Depois de 7 dias, essa lente é retirada e, se for necessário, é colocado uma nova lente. Então, facilita bastante a vida das pessoas. Só para a gente finalizar, então, principais fármacos que são utilizados nos olhos, a gente tem aí os anti-inflamatórios, os antibióticos, antivirais também, né? Bloqueadores beta-adrenérgicos, que são utilizados no caso do glaucoma, muitas vezes para diminuição da pressão intraocular, então diminuir aquela pressão do globo ocular, né? Anestésicos locais, que são utilizados muitas vezes no caso de uma cirurgia, ou como pré-anestésico para uma cirurgia, ou depois da cirurgia para diminuir a dor, ou no caso de alguns exames alguns exames de olho que são meio invasivos e que podem até machucar o olho. Então, para evitar aquela dor mais forte, pode-se utilizar anestésico local. Miótico, como medicamento para glaucoma também, que faz a constrição da pupila, o fechamento da pupila. Diminui, então, oh, meu Deus do céu. O buraco da pupila, não me lembro o nome agora. E, ao contrário, a gente tem o midriático e cicloplégico, que fazem a dilatação da pupila para alguns exames, tipo aquele exame de fundo de olho e tal, precisa dilatar a pupila, então utiliza esse tipo de produto. Protetores tópicos, né, para quem tem pouca produção de lágrima ou tem um ressecamento muito grande da superfície do olho, muitas vezes se utiliza então a lágrima artificial, que é extremamente semelhante à nossa lágrima, e substâncias vasoconstritores usadas para aliviar, refrescar e remover a vermelhidão
do olho, né? Esse é um dos principais produtos que a gente vê no mercado e um dos mais problemáticos, porque 3 a 5 dias de uso continuado desse produto já deixa o nosso organismo, digamos assim, mais do que acostumado, ele acaba se viciando. E o nosso próprio organismo se utiliza de um tipo de subterfúgio bem interessante. Então, eu estou com o olho vermelho, vou lá e pingo esse vasoconstritor. Rapidamente ocorre a constrição dos vasos, então eles desaparecem e o olho volta a ficar com um aspecto branco, né? Se eu continuo utilizando por 2, 3, 4, 5 dias, o meu organismo começa a acostumar com essas substâncias, tipo a anafazolina, que é a mais comum. E daí o próprio organismo começa a fazer o processo de deixar o olho vermelho para que eu vá lá pingar mais vasoconstritor. Então ele faz a vasodilatação, o olho fica vermelho, a gente vai lá e pinga o vasoconstritor. Aí o organismo sente falta do vasoconstritor, faz vasodilatação de novo, a gente fica com o olho vermelho, pinga o vasoconstritor. Isso vira um vício. E isso acontece também com as soluções nasais, mas daí isso a gente fala na próxima aula, ok? E assim a gente termina os colírios. Dúvidas? Todo mundo parado, todo mundo quieto, tá todo mundo em choque. Tranquilo, professor. Certeza? Aham. Então tá bom. Então é isso, gente. Um bom final de semana para vocês. E semana que vem a gente dá continuidade, então. Ok? Beleza, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, Bom fim de professor. semana. Obrigado Tchau, para vocês pessoal. também. Tchau, tchau, Descansem. professor. Bom final de semana. Né, com a cabeça bem fresca para a semana que vem mais coisa pela frente. Boa noite. Bom, boa noite. Boa noite.